No Ideias da Aldeia de hoje eu vou conversar com o ator e diretor de teatro Luiz Carlos Vasconcelos, que veio a Rio Branco com o espetáculo Val da Sarapalha, baseado no texto do escritor Guimarães Rosa. Luiz Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. O prazer é todo meu. Luiz Carlos, falar um pouquinho do espetáculo que já está em cartaz há muito tempo. Como é que é fazer um espetáculo que dura tanto tempo? Se renova essa vontade de fazer? Difícil. São 17 anos, completados agora em março de 2009. Tem sido um desafio, porque a gente costuma dizer que esse é o desafio que o tempo dá ao Grupo Piolim, ao Piolim Grupo de Teatro. Como manter vivo um espetáculo de tanto tempo. Então, teve a crise dos 8 anos, a crise dos 10 anos, e a crise dos 10 anos foi fundamental porque os atores chegavam a dizer que não tinham condição de fazer mais a cena. Ou seja, eles de tanto fazer, mais de 1000 apresentações, eles sabem exatamente tudo que tem que ser feito e isso cria uma acomodação, não há mais risco. Então isso pouco tira o frescor, digamos assim, do trabalho dos atores. Então a gente teve que tentar de tudo. Uma das tentativas, a última, foi voltar ao texto original, descobrir novas falas, voltar a mexer em micromarcações, ou seja, criando pequenas novidades. Aqui não é mais assim, ele se desgarra do outro. Então isso foi muito, muito importante. É como se a gente voltasse 17 anos depois a querer remontar, a mexer na estrutura. Isso tudo muito sutilmente. Quem já viu não percebe essas mudanças, mas tem sido um desafio, porque não existe literatura sobre isso, não é todo grupo que vive com espetáculo de 17 anos. Então a gente está tendo que nós mesmos encontrarmos soluções para que não seja apenas um espetáculo do repertório do grupo mantido ali no catálogo, mas que possa continuar sendo instigante para os atores, para o público e para a nova cena. Agora, o universo de Guimarães Rosa permite isso com toda essa brasilidade, né? Permite. Eu acho que Guimarães, como ele é muito... O texto dele são quase partituras, a gente sempre descobre uma palavrinha que a gente não se estocado. Isso pode mudar o rumo daquele personagem. É o caso do Primo Ribeiro, a gente descobriu uma palavrinha lá que falava a capanga, está guardado numa capanga. Capanga que não sabe era cangaceiro, então Ribeiro pode ter sido um cangaceiro, ou seja, uma pequena trilhazinha para descobrir novos furores, novos ódios desse homem. Quando descobre que o primo, companheiro, filho, irmão ali do lado também amou a mulher dele. Então tem sido muito bom. Guimarães é um universo fascinante. Vocês já saíram do Brasil com o espetáculo? Já, acho quase todos os continentes. Batemos alguns países da Europa, América Latina quase toda. E esses públicos diferentes? E recebem muito bem, quer dizer, quando a gente vê na Alemanha, por exemplo, em Hamburgo, o público aplaudindo durante o festival tanto tempo o espetáculo e a imprensa falando, finalmente uma coisa nova nos palcos de Hamburgo. É porque a gente percebe que o homem que está em cena, ele é reconhecível em qualquer cultura, quer dizer, dessa dor nós entendemos. Além de que a encenação ela tem uma linguagem que atualiza a cena, quer dizer, poderia ser uma cena meramente realista ou naturalista, mas o fato de a gente detalhar cada pequena coisa, de marcar a passada junto com o texto, vira quase uma coreografia, quase uma dança, e isso demole o realismo, sendo uma cena muito mais contemporânea. Então isso é percebido em todo o mundo. Onde ele é mostrado, há sempre um impacto muito grande dentro dessa nova cena que se instaura com o Val da Sarapalha. É interessante você falar, o homem que está em cena, me lembra o seguinte, você tem uma escola de teatro. Como é que é trabalhado o ator na tua escola? Não é bem uma escola de teatro. A Escola Piolim, que fundou-se inicialmente com esse grupo de atores, eu, Everaldo, Nanego e Soia, que são atores do Val da Sarapalha, tinham 11, 12, 13 anos, do interior. Fizemos um projeto de trazer grupos jovens do interior para dar aula. Isso durou 5 anos. E hoje integram o espetáculo Val da Sarapalha. Então, essa escola ela é uma escola de educação popular, que trabalha com as várias comunidades periféricas ali da área da escola, no centro de João Pessoa. E eles têm o ensino regular na escola normal e num outro turno fazem a Escola Piolim, com atividades de arte, música, teatro, sempre apoiado em teatro, já que somos todos atores e que atuamos nessa área. E eventualmente temos os cursos específicos para atores, gente do Brasil inteiro procura, até de fora. Tivemos uma época com a gente lá, Uruguai. Então, quem vê o espetáculo pelo mundo quer ir atrás um pouco do rastro do grupo, trocar um pouco com essa experiência estética.
E não é fácil, nada disso é fácil, mas agora a gente vive um momento muito importante. Temos finalmente um patrocínio da Petrobras e por 2 anos, e aí, então estamos podendo regular oficinas, trazer pessoas convidadas, ou seja, estamos caminhando para a construção de novos espetáculos, e isso tem aproximado muito o grupo de atores do trabalho de educação da escola. As crianças veem a gente saindo toda manhã aí, e isso tem sido uma fase muito auspiciosa, digamos assim, para o trabalho da Piolim hoje. Você está falando em criança, eu sei que você tem um trabalho muito forte também com o palhaço, né? Isso. Você tem um palhaço que chama Chuchu. Isso, tá solteiro. Né? Tá solteiro. É um palhaço muito interessante, tem um tupete, uma cara. Já viu o Chuchu? Já vi o Chuchu aqui da outra vez que você esteve no Acre. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do palhaço e nessa mistura desses elementos para o ator. É porque o palhaço me aconteceu sem que eu planejasse. Vou construir um palhaço. É uma história de menino do interior, nasci em um buzeiro na fronteira com Pernambuco, ali no sul do estado da Paraíba, e com 6, 7 anos eu fui a um circo pela primeira vez. Então eu conheci circo, teatro, porque tinha o teatro na segunda parte, o ator e o palhaço, numa tacada só. Então passei a ser um outro a partir daquela noite. Eu que gostava de contar histórias, passo a representar pequenas histórias que eu inventava, e até hoje. Então eu só fiz isso a vida toda. E o palhaço, que me comovia mais do que fazia rir, eu sempre percebi o lado patinho feio da natureza humana do palhaço. E quando fundamos a Piolim em 77, tínhamos todos os cabelos nas bundas, era a época hippie, e isso discriminava o povo da comunidade, olhava para aqueles cabelos meio assim. Eu digo, não, precisa de um personagem, alguém que ligue a escola com a comunidade, e sem que ninguém queira saber se o cabelo é grande ou curto. Eu digo, ninguém quer saber quem está por trás da máscara de um palhaço. E eu passei, então, criei um pequeno projeto pessoal, sem nenhum financiamento, que era todo sábado passear na comunidade do Roger, onde estava a escola. E isso durou 4 anos. E quando eu olhei para trás, Chuchu tinha nascido. Então, foi uma coisa muito natural. E hoje, quando estou completando 30 anos como palhaço, estou trazendo um diretor e estou pela primeira vez limpando, dando a forma espetacular melhor, já que quando você viu, tudo que eu fazia é fruto desse improviso de rua. A garrafa d'água que molha a criançada, nasceu de pedir água nas casas com sede, me trazia uma garrafa, eu tomava, quando eu virava, via que molhava aqui, se eu virava para cá, molhava cá. Então, o improviso na rua me deu um palhaço. E agora tem um diretor? O Luiz Carlos Nem, grande amigo, e que é meu técnico também, tem viajado comigo, estamos fazendo palco giratório e vários outros projetos. E vamos viajando, e ele é o meu olho de fora, seria o meu diretor assistente, já que um palhaço geralmente é o seu próprio diretor, quer dizer, dramaturgo, ator, né? O palhaço funda as 3 ações numa só. O texto é dele, a encenação é dele, a atuação é dele. Ele vai selecionando conforme funciona ou não nos vários públicos. Então, mas na verdade, Chuchu é tudo que eu tenho na minha vida, é a minha coisa mais importante. Eu me lembro que é um palhaço de elementos muito simples, ele tem um bordão de silêncio total, né? Silêncio total. De onde vem isso? Todos sabem. Um dia na rua, um ônibus passando lá longe, abusado como ele é, vaidoso como ele grita pedindo silêncio ao ônibus. Silêncio total. E aquilo funcionou muito. Um palhaço que pede que os passarinhos se calem, ou seja... Não fica meio ranzinza, não? Mas ele é ranzinza, ele bate nas crianças, fazer o quê? Então o Chuchu é minha natureza mais essencial, né? Eu sou aquela vaidade toda é minha, aquela estupidez é minha, essa ranzizice é minha, só que transmutado. Como eu tenho o lado teatral muito explicitado, então a pancada não é para valer, embora alguma criança já tenha chorado, mas agarrar os cabelos delas e sacudir, tudo tem uma medida, né? Para até um delírio. A criança percebe o jogo, aceita isso, mas reconhecer, muitos anos depois, fazendo um ano de terapia no Rio de Janeiro, que aquele palhaço que estava ali era eu na essência, foi duro. Hoje eu já aceitei. Vamos fazer um intervalo, Luiz, mas vamos voltar com o nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho.
O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o ator e diretor de teatro Luiz Carlos Vasconcelos. O programa que está sendo gravado aqui na Usina de Artes João Donato, no espaço de apresentações. Luiz, você, salvo engano, tem formação em letras também, não é? Em algum momento essa coisa passou pela tua cabeça, não sou ator, vou ser professor, me dedicar a uma outra coisa, a uma outra área, ou não? Não. Como eu falei, lá com 6, 7 anos, quando eu entro no circo, digo, não, isso aqui eu gosto, disso eu sei brincar, né? Que isso vai ser contínuo. Quando eu faço letras é porque era época de fazer vestibular, tinha que fazer um curso, não tinha teatro na universidade lá em João Pessoa na época, e eu digo, fazer o quê? Aí a família toda dizia, não, você é advogado, você é um menino todo amostrado desse que fala, blá, 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 e eu faço vestibular para Direito. E quando começa, eu digo, não tem nada a ver com isso aqui. Você chegou a passar para Direito? Cheguei a passar para Direito e entrei, mas no primeiro semestre consegui transferir meu curso para Letras, que eu fui atrás de alguma coisa que me ajudasse em teatro. Eu digo, Letras, no mínimo, vai me ajudar a analisar um texto. E foi duro, foi um curso muito duro, que eu sou péssimo de letras, mas no finalzinho, quando eu paguei Teoria da Literatura, um professor maravilhoso, alguns professores maravilhosos, aí eu me encantei, aí chegou no meu barato, que era justamente isso, descobrir no texto coisas. E qual é o texto que eu analiso pela primeira vez? Sara Palha, 13 anos antes da montagem. Então Sara Palha passa a ser meu conto, minha leitura de cabeceira. Mês sim, mês não, estava ali o livro, voltava a ler e pranteava, era uma história que me aniquilava. Eu digo, tem que contar essa história, a história desses dois homens, essa preta velha e esse cachorro, essa relação de cachorro querendo virar gente, gente virando bicho, humanamente dilacerante, essa revelação, essa dor pela perda do amor, pela traição, pelo ciúme, coisas óbvias que todos vivemos e sabemos. E pensava, por ter um cachorro, pensava, não, é um curto, é um filme. Eu começava a trabalhar no roteiro para cinema e 13 anos depois, voltando à Paraíba, morando no Rio, nosso teatro estava sendo coberto. Eu digo, não, vamos montar um espetáculo para a estreia do teatro, Sara Palha. E aí é que a gente começa esse processo. Tinha feito um treinamento na Dinamarca e já podia avaliar que um ator podia fazer o cachorro, não precisava ser cinema, podia ser teatro. E aí nasceu toda essa história e estamos aqui há 17 anos depois com Sara Palha. Mas houveram 13 anos de incubação com o texto. É interessante assim ver essa força que você passa nos personagens, assim, o homem, a coisa da verdade. Isso pode ser feito no teatro, na TV e no cinema? Eu acho que essa é a chave para todos os meios de expressão, essa é a chave do ator, né? Claro que com dimensões diferentes, mas se no teatro a gente busca essa verdade, busca que o ator seja ele, a partir dele, a matriz principal seja a própria natureza humana do ator. Só como está num palco, à distância, então é preciso que esse ator amplifique um pouco essa atuação, dependendo da linha do teatro que você queira fazer. O cinema já pode ter sua cara ali por 8x4, sei lá quanto, tem uma tela de cinema, só teus olhos, então tua alma está explicitada. Se você faz alguma coisa mais teatral, ninguém acredita, o cara é um canastro. Ou seja, então a verdade transita em todos eles, a mesma coisa da televisão. Essas imagens, certa, né? Mas tem que ser jogar fora, tem que ser apenas a verdade. Para a câmera é muito mais a técnica de se colocar para a luz e onde está o ponto de vista da câmera, mas a atuação ela é o mais natural, o mais espontâneo possível nos meios tecnológicos, digamos assim. E no teatro essa verdade se mantém. É o caso do palhaço, que é uma coisa de rir na rua, grande e crescida, mas tudo que já falei aqui, estou eu ali mais do que estou aqui. Aqui eu sou um mascarado, o mascarado sou eu aqui, o Chuchu é a essência. Descobri isso com a relação que ele tinha naqueles 4 anos lá, seu Pereira, que vinha abraçar Chuchu todo sábado à tarde, eu ficava parado 2 quarteirões da casa dele gritando, seu Pereira! E a meninada em volta, e lá vinha seu Pereira saindo da cesta, vestindo a camisa, cabecinha branca, se abraçava com Chuchu e chorava no ombro. Tinha um neto que estudava na escola, ele sabia que eu era o Chuchu, ele sabia que eu era o diretor da escola e nunca me dirigiu a palavra. Mas com o Chuchu ele abraçava e chorava no braço. Queria me enlouquecer, né? Então, essa questão da verdade, eu acho que ela é um contínuo no trabalho do ator. Claro, minha verdade pode se revelar no teatro com elaborações estéticas, construções corporais, mas você sente que aquilo é essencial.
você faz macaquices ou totalmente não conectado consigo mesmo, isso chega claramente na relação com o espectador. Alguns diretores levantam a tese de que essas diversas formas e mídias atrapalham um pouco a formação do teatro, do ator de teatro. Você concorda com isso? Ou acha que é importante fazer tudo isso, fazer cinema? Fazer eu não sei se eu tenho sei lá o que para achar uma coisa ou outra, mas no meu caso, eu acho que tem sido enriquecedor. Estamos aprendendo a lidar com novas mídias. Teatro é minha praia, eu sou um homem de teatro, cinema, teatro, televisão, isso é meio um acidente de percurso, mas eu acho que enriquece. Claro, se você cria um foco, não sei nem como dizer isso, mas se pessoas que não têm uma vivência de teatro vão fazer televisão ou cinema e fala muito, esse não é ator de teatro, como se o teatro tivesse esse caráter meio escolar, de formação, que eu também acredito. Eu acho que aí você se conhece. Eu acho que teatro, o trabalho do ator de um modo geral é extremamente terapêutico. Você lida com, se conhece, você está aí para se conhecer, a partir disso se revelar através dos seus personagens aos outros. Então, essa é a camada da verdade, mas eu acho que transitar no cinema, em todas as mídias, deve ser enriquecedor para o ator. E é fundamental que ele tenha também uma vivência teatral. Mas hoje já tem atores que nascem para o cinema, ou nascem para o teatro, ou para a TV, não fazem outras coisas, mas estamos no outro tempo, então é natural que isso vá surgindo, aconteça. Sua estreia no cinema foi no Baile Perfumado? Baile Perfumado, 96. Fazendo Lampião, Lampião, né? É um personagem forte, de uma referência no Nordeste todo. Você acha que esse universo do Nordeste, esse Brasil mais distante ali do eixo Rio-São Paulo, ainda precisa ser descoberto pelo teatro, pelo cinema, pela própria televisão? Não sei se eu entendi bem. Porque o Nordeste, Lampião é uma figura né, forte, mas tem milhares, o Nordeste tem muitas histórias, muitos personagens, e me parece que ainda é pouco explorado. Eu acho que há houveram muitos filmes sobre Lampião, né? Tinha até Nordeste, um rótulozinho para essa produção toda de filmes que abordam o cangaço, filmes sobre o cangaço, que pegam aspectos da cultura nordestina. Mas eu acho que é um universo. Eu costumo dizer que ali é o Brasil de verdade. Eu acho que o colonizador chega no Nordeste, você vê lá os Mateus, dos reisados, dos cavalos marinhos, e traz a cultura dele, o nordestino pega aquilo, come, descome e pare a própria expressão dele. Quando eu vejo um Mateus de um reisado, com aquela cara tisnada de preto, aquele cone batendo a bexiga no chão, que é um próprio Arlequim de Comédia dell'arte da idade do medievo. Eu digo, não, a Idade Média abriu-se a terra e saíram aqui os personagens da Idade Média. Isso está no Nordeste. Eu não sei disso em outros lugares do Brasil. Então, a gente tem essa cara muito de um ponto de referência da nacionalidade, não sei bem como falar disso, mas tem havido muita coisa, há uma produção muito grande em Pernambuco, na área do cinema, mas eu acho que é um filão que muito ainda também pode ser feito e revelado. Assim como na Amazônia também, né? Se embrenhar pela floresta, conhecer geral um pouco essa realidade dos seringais, eu acho que é um universo que é diverso, né? Que traz um outro Brasil, né? Do jeito que eu estou falando de Nordeste, porque a minha praia foi lá que eu vi o circo, acredito também que, como você fala, que no norte do Brasil, toda essa coisa que envolve a floresta e a cultura indígena de modo geral, que tem uma presença muito forte aí, e é uma expressão que muito pouco conhecemos, também seja um universo como outras regiões. Eu acho que o oeste brasileiro, né, que faz um link aqui com a Amazônia, ou o extremo sul, já dialogando aí com todos aqueles países ali do continente sul-americano. Então, acho que temos fruto de ser um país continental. Acho que você tem todas essas expressões dentro dele, e eu acho que há uma ação de governo nesse momento, via Ministério da Cultura, escutando as bases, as câmaras setoriais, que caminham aponta para uma direção muito bonita, que é a dar espaço, né, proporcionalmente, para que a produção cultural de todas as regiões possam ser realizadas. Eu vejo com muita simpatia esse movimento do governo federal, desde a gestão Gil, muito
promissora a ação cultural nessa direção. De certa forma até corajosa, né? Porque quebrou vários tabus durante muito tempo. Quebrou um velho paradigma e caminha apontando para uma direção, a criação do Plano Nacional de Cultura, ou seja, eu vejo com muita felicidade todo esse movimento, torcendo para que ele se concretize e se realize. Luiz, um personagem que marcou muito foi o Drauzio Varela, que você fez no filme Carandiru. Você falava de verdade. Como foi naquele momento, naquele ambiente, ali, naquele cenário, trabalhar naquele filme? Tem um lado muito duro daquilo, que era extremamente insalubre, a energia do Carandiru era horrível, havia uma presença da dor, era uma coisa muito terrível, mas não filmamos tudo lá, ficamos aí acho que 2 meses fazendo as externas, pavilhão, as coisas que estão fora, fachada, pátio, tudo que é interior, a clínica do médico, as celas, tudo é estúdio lá em São Bernardo. Então era maravilhoso filmar no estúdio com aquela cenografia exata ao Carandiru, mas tudo limpinho, tinta, tudo. Claro. E filmar no Carandiru, 5h30 da tarde, você está filmando e havia uma revoada de baratas que saíam dos esgotos, ou o café da manhã chegando às 5 da manhã, num pavilhão que foi todo pintado, limpo, e todos os depósitos de isopor foram perfurados por ratazana. Ou seja, você tomar... Era uma situação muito difícil nesse aspecto da energia de dor e da sujeira de um modo geral. Mas para mim a grande experiência de Carandiru foi a convivência com o Drauzio, acompanhá-lo, clinicando no Carandiru, às segundas-feiras, ir com ele me apresentar como médico, botar minha mão nos furúnculos, nas coisas. No primeiro dia disso, voltei para casa, para o Rio, caí de cama com febre, ligo para ele desesperado. Drauzio, acho que eu me contaminei. Ele deu a risada. Eu estou há 12 anos botando a mão naquilo, nunca me contaminei, tu vai te contaminar da primeira vez. Ele não usa luva, máscara. Eu ficava em choque. Os quadros, cheguei a dar alguns gritos e pulo para trás quando minha mão pegava no osso fraturado, casos extremos, mas essa vivência humana para mim foi a grande. Estava ali para observar o Drauzio, ver como ele andava, a ideia não era mimetizá-lo, eu ser ele, mas alguém que vive a história dele, e essa vivência, clinicando, aprendendo a clinicar no Carandiru, acompanhando o Varela, foi a grande experiência desse filme para mim. Vamos falar desse momento que você está no Acre agora. Você está ministrando uma oficina aqui na usina de artes. Você já veio algumas vezes, né? Já estou com suspeita de que você já é quase acriano aí, pelo menos de coração. Queria que você falasse um pouco dessa experiência de estar aqui com atores trabalhando aqui na usina de artes. Não, o norte, né, o extremo norte, assim, era parte do Brasil que eu não conhecia. Ter podido vim aqui primeiro com um projeto de cinema, mostrando alguns filmes que eu tinha feito, chamava como Para se ver com olhos livres. Para se ver com olhos livres, um projeto muito bonito. Tive aqui uma primeira vez e depois, a convite da usina, ministrei uma oficina em dezembro do ano passado e agora retornando com um grupo, com um espetáculo. E tem sido muito bom ver a gana, a vontade com que esses jovens atores que estão aqui no curso da usina querem aprender, querem descobrir, querem fazer. E dessa vez, com mais 3 atores do grupo junto comigo, dando oficina, ou seja, foi de uma riqueza. Estamos hoje aqui na estreia de Sarapalha, preparando aí, hoje à tarde, às 6 da tarde, um encerramento dessa oficina. E muito feliz, não só de estar no Acre, trouxe meu filhinho dessa vez, o Francisco, de 11 anos, chegou ontem a ficar aqui essa semana, louco para conhecer. Então, tem esse desbravamento de um lado do Brasil, de uma cultura que a gente não conhece muito, e ao mesmo tempo esse contato com as pessoas, com os atores, com essa troca na oficina, onde nós é que mais ganhamos, nós é que mais aprendemos. Somente aqui, que foi uma oficina mista de 2 técnicas, meio usando os meninos como cobaia e a gente como cobaia também na aplicação disso. Então foi de uma riqueza, aprendemos aqui como não aprendemos em outro lugar. Eu queria então terminar a nossa conversa pedindo para você convidar o pessoal para participar, para ver Val da Sarapalha. Na hora. Você ainda não viu? Venha ver. Começa do dia 22, segunda, até o dia 25, quinta, aqui na usina João Donato, a usina de arte João Donato, sempre às 8 horas da noite. O espetáculo Val da Sarapalha, texto de Guimarães Rosa, Piolim Grupo de Teatro, um espetáculo
Tem uma história de 17 anos, de muito sucesso, crítica, público, de um modo geral, e seria ótimo que tê-los todos aqui para a gente ver e trocar alguma ideia sobre o espetáculo. Valeu, Luiz. Obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado a vocês. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.